E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o novo universo Ultimate. Haja vista que a Panini anunciou para a segunda quinzena do mês de agosto a publicação de um encadernado de 240 páginas com capa cartão papel cochê ao preço de R$ 74,90, que vai contar justamente como nasce esse novo universo Ultimate. E essa questão é importante, é literalmente um novo universo Ultimate que é moldado, criado pelo Reed Richards do antigo universo Ultimate. E depois dessa devida história contada, né, surge os títulos que derivaram dessa publicação. No caso, as mensais. E essas mensais são Homem-Aranha, Pantera Negra, X-Men e também, mais recentemente, os Supremos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês justamente sobre esses títulos mensais, mais especificamente nesse vídeo sobre o Homem-Aranha, o Pantera Negra e os X-Men, porque eu li esses títulos e eu quero dar para vocês assim o meu parecer, dizer, compartilhar com vocês o que eu achei dessas publicações, que inclusive eu acredito que deva ser publicado num formato de mix aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa que eu estou imaginando. Talvez a Panini não faça assim, né, publique eles todos separados, ou ainda faça duas mensais, né, quem sabe uma do Homem-Aranha e uma dos X-Men, e de repente lá nos X-Men fique os X-Men e os Supremos, e no Homem-Aranha e o Pantera Negra. Não sei, as possibilidades aí são grandes, né? Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu achei desses títulos, começando com o Pantera Negra, que tem roteiro do Bryan Hill e a arte do Stefano Caselli. O continente africano, ele é supervisionado pelo Ra e pelo Khonshu. Já no começo da primeira edição, nós vemos muitas mortes que são realizadas justamente pelos capangas do Ra e também do Khonshu. E diante dessa situação toda, eles estão dominando o máximo possível do território africano para que seja realmente imposta a vontade deles dentro desses territórios. E o Pantera Negra é informado a respeito dessas questões, haja vista que tem alguns espiões dele olhando os movimentos do Ra e também do Khonshu. Mas o Pantera Negra entende também que ele precisa ser o quê? Cauteloso, justamente porque ele precisa dar os passos de maneira certa, com sabedoria. E, ao mesmo tempo, ele é cobrado para tomar uma atitude. As pessoas que estão ali em torno dele, as pessoas próximas dele principalmente, exigem, querem dele uma atitude para que ele enfrente, o Wakanda no caso, né, enfrente o Ra e o Khonshu, justamente para que ela não seja dominada por eles. E a situação piora um pouco mais diante de toda essa pressão que ele já está vivendo, justamente porque o T'Chaka, o pai do T'Challa, acaba morrendo diante de um atentado terrorista e revelando com isso que existe espiões em Wakanda. O Pantera Negra é um título interessante, não é um título espetacular, maravilhoso, mas é um quadrinho que você lê tranquilamente, sem dificuldades. O Bryan Hill procura trabalhar o papel do T'Challa de uma maneira que fique muito claro que esse rei tem um papel onde o Pantera Negra também tem um papel que caminha meio que, às vezes, unido, né, com o papel dele como rei e, às vezes, em paralelo desse papel dele como rei. E é uma questão interessante isso, porque ele precisa, enquanto Pantera Negra, também obter um conhecimento mais amplo de tudo que está acontecendo, não só em Wakanda, mas também em torno das fronteiras de Wakanda. E, nesse caso, a gente vai ver ele se aliando com o Killmonger e também com a Tempestade. E por quê? Porque a partir dessa aliança ele vai descobrir que as ambições, por exemplo, do Ra e do Khonshu são maiores do que ele pensava. A arte do Stefano Caselli para publicação é um negócio muito bonito, tá? Então é um quadrinho que tem um roteiro
ok, um roteiro assim, que é aquele gibi que você vai ler, não vai achar pesado a leitura no sentido de dificuldade de ler, porque é chato, mas vai se deparar com uma arte muito boa por parte do Stefano Caselli. E é aquela arte que dá gosto realmente de ver. Pantera Negra é uma publicação que, se eu tivesse que dar nota, eu daria para ela uma nota 7,5. Um outro quadrinho que eu quero conversar com vocês é os X-Men. X-Men é escrito e desenhado pela Pete Momoko. E temos um título que é protagonizado, no caso, pela Armadura. A Armadura, né, que é a Isako Ishiki. E na história, a Isako se depara com uma situação onde um amigo da escola acabou tirando a própria vida, e isso está deixando essa jovem bastante atormentada, uma vez que talvez ela possa ter se omitido de alguma maneira, por quanto de algumas coisas que ela poderia ter feito para ajudar mais esse rapaz e não fez. E diante disso, ela carrega algum peso de culpa no seu coração, um pesar relativamente grande, e não só isso, ela tem que aprender a lidar com essas questões, e além de aprender a lidar com essas questões, ela vai precisar se libertar dessas coisas, uma vez que talvez ela não tenha toda essa culpa assim que ela acha que tem. E é interessante dentro desse título, né, que até o momento eu li 3 edições, nenhuma dessas edições mostra uma equipe de X-Men, mas mostra o desenvolvimento mais especificamente da Armadura e de mais personagens que vão chegando edição após edição. Mas a grande sacada dessa publicação, na minha opinião, é a proposta da Marvel pela forma com que eles estão mostrando X-Men. Mas por quê? Porque é um título que está caminhando muito perto da proposta do que vem a ser um mangá. A gente tem a história se passando no Japão, a gente tem costumes japoneses apresentados na história, nós temos onomatopeias em japonês, nós temos uma arte num estilo de mangá também, e eu diria que a própria estrutura dos diálogos, a forma com que a história é conduzida, também se aproxima muito dos mangás. Então, na minha opinião, X-Men é um título que a Pete Momoko está trabalhando como se estivesse escrevendo um mangá para a Marvel, e eu entendo que a Marvel, a partir dessa proposta, quer trazer o leitor de mangá para mais perto dela, quer apresentar uma possibilidade, né, de um mangá publicado pela Marvel dentro dos padrões de um quadrinho mensal comics. E eu acho que é uma sacada interessante, e é um título onde os personagens estão, né, na sua adolescência. Então é um quadrinho também para o adolescente, também por causa disso. E é um quadrinho mais sombrio, é um quadrinho com uma temática mais pesada sobre alguns aspectos. É um quadrinho que em alguns momentos ele é até um pouquinho assim, tem uma pitada do que poderia ser até mesmo mais sinistro por quanto de tudo que está acontecendo dentro da narrativa. E que me chamou bastante a atenção. A própria arte da Pete Momoko parece às vezes uma arte assim bobinha, até mais infantil, mas combina muito bem com o que ela está se propondo a fazer. Até porque o jeito que ela vai trabalhando a arte dela, quando ela quer, tá, fica bastante sombrio. Então ela consegue trabalhar isso muito bem e está desenvolvendo as coisas de uma forma no estilo passo a passo. Eu não sei como é que vai realmente se formar uma equipe de X-Men, quando eles vão ser chamados de X-Men e por aí adiante, mas até então tem sido um título bastante interessante. Eu só achei a edição 3, eu li da 1 a 3, eu só achei a edição 3 um pouquinho assim mais devagar em relação à primeira e à segunda edição, mas é um título que me agradou e que eu acho que é uma aposta da Marvel para ver se aproxima os leitores de mangá para a editora, para a casa de ideias. Que nota que eu daria para X-Men até o momento? Eu daria uma nota 8, tá? E para terminar, Homem-Aranha, do Jonathan Hickman e do Marco Checchetto. Gente, é fantástico, tá? É o que eu poderia dizer. É a grande cereja do bolo desse novo universo Ultimate. Temos aqui um Peter Parker adulto,
casado com a Mary Jane, com filhos, e que esse Peter Parker não tem poderes. E lendo o vindouro encadernado da Panini, você saberá por que ele não tem poderes. Ele trabalha no Clarim Diário com o JJ Jameson e também com o Tio Ben. Sim, o Tio Ben está vivo na publicação. E um determinado dia ele vai receber a visita do Rapaz de Ferro, vulgo Tony Stark, e ele vai, a partir dessa visita, receber do Tony Stark as possibilidades dele se tornar o Homem-Aranha. E ele vai, a partir disso, se tornar o Homem-Aranha, porque parece que tem uma lacuna no coração dele, e essa lacuna só pode ser preenchida porque ele é o Homem-Aranha. E a gente vai ver esse Homem-Aranha adulto aprendendo a ser o Homem-Aranha. O papel da própria filha dele na própria construção do uniforme é muito interessante. E, de alguma forma, a estrutura narrativa que é proposta pelo Hickman é meio que algo que os fãs desejavam ver e acabaram não vendo por conta das decisões editoriais da Marvel no passado. Dessa forma, os vilões vão surgindo, todos têm sua particularidade dentro desse novo universo e obviamente vai ter coisas que a gente vai gostar mais, tem coisas que a gente vai gostar menos e talvez existam coisas que a gente não vai gostar. Mas é inegável, tá, que o título do Homem-Aranha tem um roteiro de alta qualidade e também uma arte que eu chamaria de impecável e que, assim, é algo que chama realmente a atenção para o título do Cabeça de Teia. E que nota que eu daria para o Homem-Aranha? Eu daria uma nota 9, e se continuar no pique que está, vai, sem dúvida nenhuma, eu acredito que supere o próprio título do Homem-Aranha do universo 616. Até porque a primeira edição, né, do Homem-Aranha Ultimate já está na 6ª reimpressão, para se ter ideia de como os leitores, né, os fãs do Homem-Aranha abraçaram esse título. Então, eu acredito que, como eu disse, né, talvez esses títulos saiam no mix, ou talvez sejam 2 títulos, ou 3, não sei exatamente como a Panini vai fazer, mas eu ainda estou acreditando num título do tipo do Homem-Aranha, com mais 3 títulos anexados no mix junto com ele. Mas é, ao mesmo tempo, uma boa ideia da Marvel. Mas por quê? Porque ela traz um frescor, ela traz uma proposta para o leitor novo, que ele não tem problemas, obviamente, com cronologia nem com nada disso, mas ele também está recebendo uma oportunidade de ler boas histórias. E uma vez que é um novo universo, né, dá para se trabalhar as coisas de uma forma bem bacana, e é o que tem acontecido no momento neste novo universo. Vai durar? Não vai durar? Aí são outros 500, né? Mas até o momento tem sido uma boa ideia, tem sido uma boa proposta, e quando chegar esses títulos aqui no Brasil, é muito provável que eu me aventure aí numa nova coleção do universo Ultimate, até porque os títulos até então estão valendo bastante a pena e chamando bem mais atenção do que, na minha opinião, boa parte dos títulos do universo convencional da Marvel. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, você está lendo, está acompanhando aí de alguma maneira este novo universo Marvel? Não está? Se está, o que você está achando até o momento? Você acha que a Panini vai publicar tudo num título só? Você acha que a Panini vai publicar encadernados independentes? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero fazer um pedido a você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que curtindo o vídeo, vocês ajudam muito na divulgação do canal aqui no próprio YouTube. E também quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês, e se puder comprar pelos nossos links, tanto na Amazon como no site da Panini, ajuda demais da conta na manutenção aqui do canal. No mais, eu fico por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima!